Boa tarde. Estamos em um devocional, eu e você, no momento com Deus. Estamos voltando com o nosso devocional, onde a gente vai parar um pouco e ter esse momento agradável com Deus, conversar e ouvir o que Deus quer para as nossas vidas. Eu vou ser breve, porque o devocional é algo rápido, prático para as nossas vidas. E quero, justamente, a minha proposta aqui é fazer com que vocês entendam que o devocional ele pode ser feito em um tempo curto, rápido, e a gente vai ficar alimentadas para o longo tempo, né? Para o dia inteiro. E ele pode ser feito também qualquer hora do nosso dia. Dessa vez, eu preparei para a gente ler no livro de João, no capítulo 1, que diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus criou o homem, Deus criou, Deus enviou o homem, desculpa, gente, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Eu trouxe para vocês uma passagem sobre Cristo e sobre João, aqui para o nosso devocional. Boa tarde para todos que estão chegando para o nosso devocional, Lubiana e Raquel. Então vamos lá. Quando a gente lê aqui esse primeiro versículo falando sobre o verbo aqui simboliza a palavra. E essa palavra simboliza Jesus. A gente vê claramente aqui falando que Jesus estava desde o princípio da criação do mundo. E Jesus, ele veio da criação do mundo até os dias atuais, atuando na vida da humanidade. Muitas vezes a gente fica assim, se perguntando, né? E eu vejo algumas pessoas falando, né? Que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por amor a todos nós. E a gente lembra de Jesus apenas nesse ato de que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Mas eu quero aqui deixar bem claro para a gente que Jesus ele já existia desde o primeiro momento que o mundo foi criado. Desde o primeiro momento em que existiu a palavra haja luz e houve luz. Ali nessa criação de todo o universo, Jesus estava juntamente com o Pai. A Trindade Santa estavam juntos fazendo essa criação. Mas Kelly, por que você nos trouxe esse versículo para o devocional? Não sei se vocês já viram, mas o tema da nossa semana é falando sobre protagonistas, as mulheres protagonistas. E quando a gente fala da palavra protagonista, eu até trouxe uma pesquinha aqui para mim, que eu achei muito interessante. Quando a gente vai olhar o sinônimo do proto significa principal, ógon significa luta, lutador, agonistes, lutador. Então, a palavra protagonistas significa primeiro lutador, principal lutador. E o protagonista é aquela pessoa que assume a responsabilidade de mudar uma situação que está afetando a vida de todos que estão ao seu redor e de si mesmo. Olha só, o que me chama mais atenção é que o protagonista não muda só a sua vida, mas ele também muda a vida dos outros que estão ao seu redor.
Praticamente, quando a gente vai olhar o sinônimo da palavra protagonista, a gente vai ver que protagonista tem o mesmo sentido de herói, de personagem principal. E o que eu quero focar é sobre essa palavra herói. A gente pode ver que em várias situações nós vemos heróis na vida das pessoas, que são aquelas pessoas que tomam uma atitude, que vai na frente e resolve uma situação. E nesse devocional, eu quero revelar para vocês o nosso protagonista da história da humanidade. Do início da humanidade até o fim. Tudo que se fala, tudo que é falado é a respeito desse grande herói chamado Jesus. Ele é o grande protagonista da humanidade. Onde, o que foi que ele fez? Ele foi a única pessoa corajosa que tomou a decisão de morrer para salvar toda a humanidade de seus pecados. E a gente vê que ele disse: não, Senhor, eu descerei, eu vou me fazer carne, eu vou habitar entre os homens e eu vou derramar o meu sangue por amor a todos. Sem fazer acepção. Hoje, a gente vê que muitas pessoas decidem quem querem salvar. Eu decido salvar o meu filho. A gente vê no hospital, quantas vezes o médico pergunta para o pai, mãe, avó, quem você quer salvar? A vida do bebê ou a vida da mãe? E a gente vê ali que eles ficam diante de uma situação muito, muito difícil. E quantas vezes nós também, durante a vida, nós temos que tomar decisões pelos nossos filhos e nos esquecemos de nós. Temos que tomar decisão pelos outros e nos esquecemos de alguém. Aí alguém chega para a gente e fala assim: ah, mas você esqueceu de mim. Você esqueceu de me ajudar. Você esqueceu de me colocar dentro daquele pacote. Mas eu quero falar para vocês que toda a humanidade é falho mesmo. E isso, desde o início da criação, ninguém conseguiu se auto-salvar. E ninguém conseguiu salvar a todos. Mas existe uma pessoa que ele sim conseguiu ser o grande protagonista, o grande herói de todos nós. E ele salvou a todos, sem acepção, sem fazer qualquer acepção de pessoas, de cor, de idade, de profissão, de nada. Ele simplesmente decidiu: eu serei herói de toda a humanidade. E sabe como foi que ele provou? Quando ele foi para aquela cruz e derramou seu sangue por amor a todos nós. Mas eu quero também, diante desse versículo que a gente leu, aqui no versículo 8, que fala assim: ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aqui nesse versículo, a gente vê falando a respeito de João. Cadê o som? A gente vê aqui no versículo 8 falando sobre João Batista. Olha só, preste atenção. João Batista, ele não era luz. Ele não era esse grande herói da humanidade. Mas ele veio para falar da luz. Então, entrando no nosso tema da semana, que é sobre protagonista, todo protagonista, ele tem do seu lado um coadjuvante. O que é o coadjuvante? É aquele que está na história para ajudar, para auxiliar. Ele não tem o papel principal, mas ele ajuda o autor principal. O coadjuvante, ele faz isso. E a gente vê aqui que João Batista, ele foi para a vida de Jesus um auxiliador, um ajudador. Por quê? Porque ele estava falando que viria o grande Salvador. Mas é aqui que eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês.
Eu deixo aqui um E João documento. Batista, ele foi coadjuvante na vida de Jesus, O filho porque trazer do na André. própria vida dele, ele também foi protagonista. Tá bom. Na sua própria vida, ele foi protagonista. E quando é que nós vemos que ele foi protagonista? Quando ele decidiu batizar todas as pessoas em nome de Jesus. Quando ele decidiu sair e pregar o evangelho, mesmo tendo risco de ser morto, como de fato ele foi morto. Lembra da história de quando a rainha pediu a cabeça de João Batista, porque ele não se calou, diante dela, quando ele disse: você precisa também de salvação, porque você está em pecado. E ele teve sua cabeça arrancada e entregue à rainha em uma bandeja. Sabe por quê? Porque ele decidiu ser protagonista da própria história. Kelly, e o que você quer trazer para nós nesse devocional? Quero trazer para vocês que na vida de vocês muitas vezes serão coadjuvantes para algumas pessoas que estão ao seu lado. Você pode ser coadjuvante na vida do seu esposo, na vida das suas filhas, dos seus filhos. Você pode ser também coadjuvante na vida do seu patrão, na vida das pessoas que estão do seu lado, onde você vai ajudar as pessoas a crescer, você vai auxiliar as pessoas que estão do seu lado, a ponto das pessoas olhar para você e dizer assim: como eu sou grata, porque fulano me ajudou, fulano me auxiliou. Então, ser coadjuvante na vida de alguém é uma honra incrível, mas não se esqueçam que na sua vida você não pode ser coadjuvante. Na sua vida, você tem que tomar o papel, a posição de protagonista, porque na sua vida não vai ser o outro que vai dar o palpite, não vai ser o outro que vai mandar ordenar, mas vai ser você. Você que vai definitivamente tomar as decisões. Ainda que a decisão que você venha tomar coloque em risco a sua cabeça numa bandeja. Olha, gente, muitas vezes nós não queremos tomar o papel principal com medo de arrancarem a nossa cabeça. Mas eu quero te dizer que faça como João Batista, como a gente leu aqui. Ele foi o protagonista da sua própria vida. Beijo, meninas. Esse devocional eu quero agora entregar nas mãos do Senhor, que vocês possam orar comigo uma oração rápida, só para que o Senhor continue abençoando o dia de vocês. Senhor, meu Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por esse devocional, que o Senhor possa alcançar as vidas que estão aqui, Senhor, agora, nesse momento, que entraram, Senhor, nesse devocional, que entendem que um devocional é um tempo com Deus, e elas entendem que esse tempo com Deus é necessário todos os dias. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos ajudar, e que possamos ser, Senhor, protagonistas das nossas próprias vidas. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa história. E que possamos continuar, Senhor, sendo coadjuvantes do Teu reino, porque nós estamos aqui fazendo o que o Senhor tem nos ordenado, tem nos proposto. Obrigado por tudo. Amém. E graças a Deus. Tenham uma tarde maravilhosa, meninas. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Amém, Lubiane. Amém, Lidiane.